Irmãos, boa tarde, a paz de Jesus. Bem, meus queridos, nós vamos iniciar agora realmente o nosso estudo sobre Romanos. Apesar de eu ter colocado no vídeo passado o tema de Romanos, mas era o livro de Abacuque. Nós fizemos um resumo no livro de Abacuque, porque o livro de Abacuque está em sintonia com o livro de Romanos, com a carta de Paulo aos Romanos. Então, hoje mesmo nós estamos iniciando de uma forma sistemática, tá, o estudo do livro de Romanos. É importante, meus irmãos, que você estude, leia o livro de Romanos. Leia e estude o livro de Romanos. Por quê? Nós vamos fazer uma síntese, né? O tempo ele não nos permite fazer tanta apuração, destacar tanto, mas nós vamos centralizar o estudo em uma área em que o apóstolo Paulo achou importante tratar com os romanos. Então, o capítulo de Romanos vão ser lidos e vão ser sintetizados. Eu tenho usado 2 livros, né? Aliás, 3 livros que eu tenho usado. Eu tenho usado este livro, que é o livro de estudo do Evangelho aos Romanos, o Evangelho do Cristo Ressurreto, ok? É um livro muito bom, é um livro antigo que eu tenho aqui, mas muito bom, traz uma autenticidade sobre a questão de Romanos que é excelente. E também estou fazendo uma apuração nos livros de toda a Bíblia, né? Que foi estudado na Igreja Batista Nova Holanda. Eu fui presenteado com este livro pelo pastor da igreja, e este livro ele faz síntese, né, dos livros da Bíblia. Então, eu estou também estudando ele, estou fazendo um apanhado, está me servindo também de diretriz para poder estudar com os irmãos. Então, a bem da verdade, será um estudo do livro de Romanos sintetizado, apropriado para aqueles que querem ler, que querem estudar e querem apurar-se cada vez mais da palavra de Deus. Ok? Então, o nosso livro de Romanos será sintetizado, será uma forma sistemática e sintetizada, resumida em todos os capítulos. Em cada capítulo nós vamos estar falando sobre aquele capítulo e o resumo daquele capítulo. Hoje nós vamos iniciar a título de introdução. Nós vamos iniciar tratando da carta de Paulo aos Romanos e da necessidade de se compreender a linha introdutória. Portanto, a carta de Romanos, meus irmãos, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos de forma muito... o livro é extremamente atualizado. É um livro de extrema importância para as igrejas de todas as épocas, principalmente e exclusivamente a nossa, pois nós estamos nesta era, estamos vivendo, não sabemos se vamos estar nas próximas eras, mas era um livro totalmente atualizado. E diga-se de passagem, a Bíblia não precisa de atualização, ela é atual, ela é atualizada, ela é verdadeiramente dentro do contexto de vida que nós estamos vivendo. Deus é um Deus que falou para nós, fala para nós e continuar falando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele é eternamente. Então, a Epístola aos Romanos, meus irmãos, ela é considerada pelos teólogos, pela maioria dos teólogos e pesquisadores, um dos mais importantes escritos já produzido pelo apóstolo Paulo. E é um trabalho que vai trazer uma significação muito importante dentro do campo teológico bíblico. O livro em si é um livro doutrinário, né? Nós vamos ver isso. Não tem a apropriação, ela tem uma teologia, a epístola tem uma teologia, mas é uma visão doutrinária, né? Se lá nos evangelhos nós vamos ver sendo apresentados para nós os ensinamentos que descrevem as atividades de Jesus, né? O que Jesus fez, como ele se comportou eticamente, moralmente entre os homens, toda a atividade de Jesus que nós vamos ver nos evangelhos,
Na carta de Romanos, meus irmãos, nós vamos interpretar as implicações desses ensinamentos e atividades de Cristo para a nossa vida diária. Veja só como é que o livro é extremamente importante. Então, as atividades para a nossa vida diária é do homem que está indo ao encontro de Deus e para viver a eternidade, como ele precisa viver, né? Tanto é que quando a gente abre o livro de Abacuque, nós estudamos o livro de Abacuque, diz lá que o justo viverá pela fé. E essa fé nos leva a interpretar as atividades de Jesus, nos leva a aceitar a sua moral, a sua ética e incorporar a nossa vida para que nós possamos, dentro de um contexto diário, viver como Cristo viveu. Certo? Portanto, a carta de Romanos tem um conteúdo bem interessante. Seu conteúdo é, antes de tudo, meus irmãos, um conteúdo sistemático, de exclusividade para apresentação de doutrina. E na carta, nós vamos encontrar profundas instruções, né, no tocante à vida cristã e à vida doutrinária. Por exemplo, primeiro ponto, nessa linha introdutória, Paulo, ele vai apresentar, dentro da carta aos Romanos, ele vai apresentar logo inicialmente as suas credenciais. Ele vai apresentar a sua credencial. Ele vai apresentar a sua credencial apostólica. E por que ele vai fazer isso? Porque para que Paulo ele não só fosse recebido como mais um mensageiro, mas que as pessoas aceitassem, que os romanos aceitassem a autenticidade do seu ministério. E que o seu ministério não fosse descontextualizado. E mais ainda, contestado. Né? Não fosse descontextualizado e nem contestado. Então, Paulo, ele inicia a sua carta defendendo o seu ministério apostólico, colocando de forma autêntica de que ele, de forma alguma, poderia ser acusado de falsidade ideológica, que as suas mensagens não eram verdadeiras, mas ele busca agora apresentar-se não como um falador, não como mais um manifestador de proclamação de palavras, né? Como dizia-se no contexto, no capítulo 3, verso 8 de Romanos, como um boiadeiro, né, que fica batendo papo. Não. Então Paulo, ele vai apresentar a sua carta dizendo: eu não sou um boateiro, eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Trago a mensagem de Cristo. Segundo, Paulo vai mostrar nesta carta também essa preocupação dele. Ou seja, Paulo mostra que estava profundamente atento. Veja, Paulo estava preocupado, mas estava profundamente atento de que a igreja de Roma deveria ser e se comportar de uma forma em que a comunhão entre judeus e gentios fossem algo significativo. Então Paulo começa a trabalhar. E ele faz isso para que a autenticidade também dos gentios, através da comunhão, não seja descartada. Então a carta vai mostrar isso. Ou seja, Paulo estava preocupado também em mostrar que era muito importante essa comunhão. E esta comunhão iria significar que eles, judeus e gentios, deveriam ter plena igualdade. Judeus e gentios juntos na unidade do corpo de Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Quando se está no corpo de Cristo, não pode haver uma descomunhão, uma desconexão, mas uma conexão perfeita, autêntica, límpida ou pura na pessoa de Cristo e na base do mandamento de Cristo. Então, gentios e judeus, judeus e gentios deveriam estar no corpo de Cristo unidos em plena comunhão. Como o Salmo diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, vivam em união. E em terceiro ponto, nessa linha introdutória,
Paulo também vai deixar claro que a unificação dos judeus, dos gentios, na verdade, seria muito importante, porque vai deixar claro que essa unificação dos judeus e dos gentios poderia manifestar a glória de Deus e uma condenação. Se a união, se não houvesse uma unificação ajustada pelo mandamento de Cristo, pelo poder de Cristo, eles estariam de novo em queda, em pecado. E por causa da queda, e por causa do pecado, eles deveriam fugir dessa aparência e manter-se íntegros em Cristo, ajustados em Cristo. Claro que a unificação do judeu e do gentio no pecado, devido à queda, também tinha que ser ambos envolvidos na graça de Deus e por meio de Jesus, ressaltando que a justiça salvadora do Evangelho é uma necessidade para ambos, ou seja, por judeus e gregos, judeus e gentios estarem dentro do contexto do pecado, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, da mesma forma que eles estavam nesta descomposição da graça, eles deveriam agora se compor, unidos, unificados, para buscar a graça do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, que é o poder de Deus, que iria esclarecer a necessidade deles se agregarem a Cristo. E a graça, por meio de Jesus Cristo, seria ressaltado para dar a eles a justiça para a salvação através do Evangelho. Ou seja, a graça viria pelo meio da fé. E essa graça seria uma composição completa na vida de cada um, para que ambos pudessem verdadeiramente estarem unidos pela fé, mediante a graça salvadora e por meio de Jesus Cristo. Então Paulo vai expor a judeus e a gentios que, unidos no corpo de Cristo, isso significava uma constituição, um povo único, um povo autêntico, unidos pela graça para viverem pela graça e cada vez mais se distanciarem do pecado. Então, Paulo vai mostrar, esse é o povo de Deus, o verdadeiro Israel espiritual, que busca viver debaixo da graça de Deus. E vamos finalizar, irmãos, essa introdução, mostrando verdadeiramente que o apóstolo Paulo, ele procura deixar um tema principal. E qual é o tema principal de Romanos? Paulo, ele une os principais temas das Escrituras. Ele fala sobre, pecado, sobre a lei, julgamento, ele vai falar sobre o destino do ser humano, a fé, obras da fé, obras da graça. Ele vai falar sobre a graça de uma forma integral e vai mostrar para nós, dentro do contexto do tema, a justificação, a santificação, a eleição feita por Deus, o plano da salvação, o plano de salvação efetuado por Deus, a obra vicária de Cristo, ou seja, a obra de redenção em Cristo Jesus e do Espírito Santo atuando na vida do crente. E aí Paulo vai mostrando mais ainda, dentro dessa carta, a esperança cristã, a natureza e vida da igreja, o lugar dos judeus e dos gentios nos propósitos de Deus, e mais, vai falar sobre a cidadania cristã e os princípios de retidão e moral dentro de um contexto pessoal, ou seja, a retidão e a moralidade dentro da percepção pessoal. Porém, o foco do apóstolo Paulo é explicar com profundidade que o significado da palavra justificação. Ou seja, Paulo vai mostrar isso
com muita autenticidade. Ele vai focar. Ele vai falar sobre todos esses temas, mas ele vai focar como explicação profunda o significado da justificação, ou seja, da palavra justificado. Então, essa linha introdutória fica aí para nós. Estude, pegue agora Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, e nós vamos entrar depois no capítulo ainda 1, dos versos 18 ao verso final. Ok? Essa é a nossa introdução. Paulo ensina-nos a voltar os nossos olhos para podermos entender o aspecto, meus irmãos, o aspecto principal da questão da fé, da questão de estarmos aceitando o apostolado do apóstolo Paulo, aceitarmos com profundidade esse desejo de comunhão, de vivermos em comunhão um com o outro, no corpo de Cristo. E finalmente, ele vai focar os temas que nós precisamos entender com detalhes, e ele vai focar, profundamente a sua carta na questão de que nós estamos justificados, ou a justificação pela fé. Amém? E que Deus nos abençoe e que nós possamos caminhar até o capítulo 16 de Romanos. Deus te abençoe.